Olá, amigos e amigas. Como vocês estão? Como tem passado? Eu estou muito feliz. Se eu não me engano, mais 2 ou 3 membros no canal inscritos. Chegamos ao número 98. E eu me alegro, pois não é para mim, não é para você, é para todos este canal. Este canal é para a transmissão da palavra de Deus. O Evangelho escrito pela mão de homens, mas inspirado por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia! Vamos meditar na palavra de Deus, contida em Gênesis capítulo 45. Já está terminando o livro do início da palavra bíblica. Gênesis é o início de tudo. Mas antes, vamos nos curvar nossas cabeças, orar, pedir-no discernimento espiritual a Deus, para que Deus conduza este manuseio espiritual, que quando bocas falar em nome dele, que seja somente através da Bíblia e quando utilizado o Espírito Santo. Aleluia! O entendimento nós temos que buscar em Deus. Senhor Pai, agradeço a Ti, pois todos nós somos Sua semelhança em Cristo. Todos nós somos benditos do Senhor. Só que uns não acordaram ainda do sono que eles estão tendo nas trevas. Uns ainda não abriram seus olhos espirituais e estão vivendo na carne. A sua palavra diz que quando pessoas não habitam no seu esconderijo, Senhor, elas estão em trevas. Temos que nascer de novo para entrarmos no seu reino. Aleluia! Glórias a Ti, ó Pai. Agradeço, Pai, porque na hora exata que o Senhor determinou, eu acordei para a Sua palavra. E eu digo que eu não sou escolhido por Ti, eu sou separado, porque escolhido todos somos, porque desde o nosso nascimento já é uma vitória. Nós concorremos com, se eu não me engano, 30 milhões de espermatozoides. Então só de todos estarmos aqui já é uma grande vitória. Aleluia! Só que uns são separados para Deus e outros são separados de Deus. Basta você saber qual é a sua conduta e a qual caminho ela te levará. Você ser separado para Deus ou separado de Deus. Eu digo que aqui é um teste. A vida realmente é após a morte carnal, pois nós somos espírito em um corpo e não um corpo com espírito. Aleluia, Senhor! Nós não somos daqui. Não importa se você adora Satanás, se você adora Jesus, ninguém é daqui. Nós estamos aqui. Aleluia! Jesus fala que Ele
é o caminho. Ele não fala que ele é a chegada, ele não fala que ele é o fim, ele não fala que ele é o início, ele fala que ele é o caminho. Ele não fala que ele é um caminho, ele usa o artigo definido, o caminho. Aleluia! Busquemos a presença de Deus e Ele nos renovará. Que hoje seja melhor do que ontem e que amanhã seja melhor do que hoje. Tenhamos a convicção que nós temos que aprender, ler, estudar. Tanto as palavras da Escritura como as palavras que o homem escreveu, faculdade, livros, imersões. Aleluia! Vamos terminar essa oração por aqui e começar a ler a mensagem de Deus. Amém. Senhor, ajuda-me a ler a sua palavra. Ajuda-me a transmitir a sua palavra. Eu peço a tua autorização para eu ler a tua palavra. Gênesis capítulo 45. José revela sua identidade. Então José não se pôde conter diante de todos os que estavam com ele. E ele clamou: fazei-me sair todo homem de diante de mim. E não havia homem algum com ele. Enquanto José se deu a conhecer a seus irmãos, e ele chorou em alta voz. Repetindo, e ele chorou em voz alta. E os egípcios e a casa de Faraó ouviu. E José disse a seus irmãos: eu sou José. Acaso ainda vive o meu pai? Aleluia, Senhor. E seus irmãos não lhe puderam responder, pois eles estavam conturbados com a sua presença. E José disse a seus irmãos: aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram. E ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeis ao Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmos, por terdes me vendido para cá, pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Por estes 2 anos a fome esteve na terra, e ainda há 5 anos nos quais não haverá cultivo nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para preservar para vós uma prosperidade na terra e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então, agora, não fostes vós que me enviaste aqui, mas Deus. E ele me fez pai de Faraó e senhor sobre toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, e dizei-lhe: assim diz teu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Desce até mim, e não te demores, e tu habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e teus rebanhos, e teu gado, e tudo que tens. E ali eu te sustentarei
pois ainda há 5 anos de fome, para que tu e tua casa e tudo que tens não vades à pobreza. E eis que vossos olhos veem e os olhos de meu irmão Benjamim, que é minha boca que está falando convosco, e contareis a meu pai de toda a minha glória no Egito, e de tudo o que tendes visto. Apressar-vos-eis, e trareis meu pai para cá. E ele caiu sobre o pescoço de seu irmão Benjamim, e chorou, e Benjamim chorou sobre o pescoço dele. Além disso, ele beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois disso, seus irmãos falaram com ele. E essa notícia foi ouvida na casa de Faraó, dizendo: os irmãos de José vieram. E isso agradou muito a Faraó e a seus servos. E Faraó disse a José: dize a teus irmãos, fazei isto: carregai vossos animais e parti, e ide à terra de Canaã, e tomai vosso pai e vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o bom da terra do Egito, e vós comereis a gordura da terra. A ti, agora, ordeno, fazei isto: tomai carroças da terra do Egito para vossos pequenos e para vossas mulheres, e trazei vosso pai, e vinde. Também não considerareis os vossos bens, pois o melhor de toda a terra do Egito é vosso. E os filhos de Israel assim fizeram. E José lhes deu carroças de acordo com a ordem de Faraó, e lhes deu provisões para o caminho. Minuto. A todos eles deu, a cada homem, mudas de roupas, mas a Benjamim ele deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupas. E para seu pai ele enviou desta maneira: 10 jumentos carregados com as coisas boas do Egito, e 10 jumentas carregadas com trigo e pão e alimento para seu pai, para o caminho. Assim ele enviou seus irmãos, e eles partiram, e ele lhes disse: vede para que não contendais pelo caminho. E eles subiram e saíram do Egito, e vieram à terra de Canaã até Jacó, seu pai. E lhe contaram, dizendo: José ainda está vivo, e ele é governador sobre toda a terra do Egito. E o coração de Jacó desfaleceu, pois ele não acreditou neles. E eles lhe contaram todas as palavras de José, que ele lhes havia dito. E quando ele viu as carroças que José havia enviado, e quando ele viu as carroças que José havia enviado para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. E Israel disse: isto é o suficiente. José, meu filho, ainda está vivo, e eu verei ainda, antes que eu morra. Aleluia! Assim é o nosso Pai. Se o homem que é um homem dá presentes bons aos seus filhos, a seus irmãos, aos seus pais, imagina Deus, ele não deixará faltar nada. Eu disse nada. Ele te mostrará o caminho, mas quem fará o percurso é vós, sou eu, é você. Mas podem ficar tranquilos, pois o caminho
Ele dará todas as provisões. Nem um chinelo será por capaz de não ter. Eu digo que tudo Ele te dará. Sandálias, cinto, roupas, sandálias, tudo, tudo e tudo. Nenhum cinto fará falta para vós. Nada, nada, nada. Vocês só têm que se perguntar: o que eu farei? E Deus lhe mostrará o que falará, o que fará, aonde irá. E se for por um caminho torto, Deus lhe mostrará. Aleluia! Obrigado a todos por ouvir esta mensagem, que sou só o barro e posso me quebrar. Então, não olhai para mim, olhai para Deus. Só ouve a palavra de Deus. E se tiverem dúvida do que eu estou falando, leem as Escrituras e ela revelará a todos. Aleluia! Eu bendigo a Ti, Pai, por esta oportunidade de ler e transmitir a vossa palavra. A palavra do Senhor escrita por homens, mas interpretada pelo Espírito Santo. Aleluia! Obrigado a todos por esta leitura. Se inscrevam, compartilhem, curtam esta mensagem e se inscrevam no canal. Aleluia e até o próximo vídeo.